Valinhos. Teria a cidade esse nome por causa dos vales? Ou seria por causa das valas que antigamente eram construídas para separar as propriedades? Ninguém sabe ao certo. O que se sabe é que Valinhos nasceu com vocação para crescer. Atraiu imigrantes europeus e hoje atrai pessoas de diversas partes do Brasil, todas em busca de qualidade de vida. No ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, Valinhos sempre figura entre as melhores cidades do Brasil para se viver. Muita coisa mudou desde que a Vila de Valinhos se tornou distrito de Campinas há 123 anos, a começar pela população, que não passava de 10 mil pessoas. Hoje, somos mais de 120 mil. Em vez de veículos, o que mais se via nas ruas era gente, e gente italiana, que formava uma grande parcela da população. O grande impulso no crescimento urbano se deu em 1872, quando foi inaugurada a primeira estação ferroviária de Valinhos. Era aqui que desembarcavam os imigrantes, na sua maioria italianos. A construção dessa estação foi um grande marco para o desenvolvimento da então Vila de Valinhos. Observe que a construção foi erguida voltada para a Vila Santana. Acreditava-se que era para lá que a cidade iria crescer. Registros da Companhia Paulista de Estrada de Ferro nos mostram inclusive o horário que partiu o primeiro trem, que foi às 6h30 da manhã do dia 31 de março de 1872. Essa é a data que a gente pode considerar até o nascimento do centro urbano de Valinhos, que veio a se desenvolver e aí em 1896 acabou se tornando um distrito de Campinas. Com o crescimento das indústrias e a necessidade de aumento do transporte, em 1913 a linha foi duplicada de Jundiaí até Campinas e aqui em Valinhos optou-se por construir uma nova estação, com uma plataforma coberta, e essa estação foi concluída e inaugurada em 1913. A estação também ela foi construída de uma forma, de um porte maior, porque também a população toda dependia do transporte ferroviário para se locomover. A gente não tinha, na época, as estradas e a facilidade do automóvel e do ônibus como a gente tem hoje. Então as pessoas, para ir até o centro de Campinas, elas vinham pegar o trem aqui na estação e daqui ia para Campinas ou para São Paulo, Jundiaí, que também era uma cidade já importante, e todo o transporte pessoal também era feito pela aqui a estação ferroviária. Os imigrantes tiveram um papel relevante na diversificação da agricultura e implantação das primeiras indústrias, como a Gessi, as olarias e cerâmicas. O cartonifício Valinhos é uma das indústrias mais antigas da cidade. A sua instalação começou a ser pensada em 1934, estrategicamente na beira da ferrovia. O seu Dino Celani é filho do fundador, o seu Ferrúcio, e hoje a empresa já está com a terceira geração da família. O seu Dino tem 91 anos e ainda acompanha os trabalhos de perto. Meu pai, ele viu algumas coisas. Primeiro era a ferrovia que facilitava, inclusive nós tínhamos aqui dentro da fábrica, tínhamos um desvio ferroviário, ou seja, nós recebíamos quase toda a mercadoria que vinha de São Paulo, dos aparistas ou de outras cidades, vinha em vagões. Segundo, tinha uma facilidade de energia elétrica, que a energia, pelos cálculos que ele fez, pelo que ele verificou, era um pouco mais em conta do que na cidade de São Paulo. E terceiro, tinha muita mão de obra também, boa, porque já naquela época, já vamos mais longe, quando as fazendas deixaram de produzir café e os imigrantes, principalmente os italianos, começaram a comprar sítios e se dedicar a plantações de figos e outras. Então já havia gente que saía da agricultura, ou filhos, ou enfim, parentes do dono da propriedade, que já podiam se empregar na indústria. E era uma mão de obra também boa, farta, e não conhecedora do ramo, mas que conheceu e se adaptou logo à indústria. Minha carteira de trabalho, assinada, meu único emprego, em 1946, aqui no cartonifício, e praticamente que perdura até hoje. Novos comércios, vida urbana, dinheiro circulando.
Com a economia crescendo, aumentava o desejo da emancipação. Um dos principais nomes dessa época foi o padre Bruno Nardini, que chegou a Valinhos em 1939. O padre Bruno Nardini foi um homem que teve forte atuação na sociedade valinhense da época. Foi ele quem idealizou a Festa do Figo como forma de atrair turistas e ajudar os agricultores a venderem seus produtos. O padre também foi responsável por tocar a obra da construção da nova matriz de São Sebastião e participou ativamente do processo de emancipação de Valinhos. Em 1952, este endereço, onde hoje funciona uma loja de colchões, era a sede da União dos Moços Católicos. Foi aqui que um grupo de 87 pessoas se reuniu para discutir a necessidade do então distrito de Valinhos se emancipar de Campinas. Após essa reunião, foi criada a Comissão Emancipacionista, formada por ilustres valinhenses. Depois de muita luta e resistência, Valinhos finalmente se tornou um município. O prédio onde hoje funciona o Fundo Social de Solidariedade já foi sede da Prefeitura e da Câmara Municipal. Mal nascia a cidade, a disputa política já fervia. A Prefeitura foi disputada por Jerônimo Alves Corrêa e por José Espadácia, o BEP. Esses dois personagens entraram para a história da política de Valinhos ao protagonizarem um debate intenso, representando de um lado os Paragatas e de outro os Gravatinhas. E para simbolizar essa história, na época os trabalhadores usavam um calçado que eles chamavam de alpargata. Ele era de um tecido marrom, de uma lona marrom e um solado de corda. E isso acabou se transformando numa paragata. A alpargata virou uma paragata. Então o Jerônimo era o que representava os Paragatas. Do outro lado estava o BEP, que representava a elite e, portanto, as pessoas mais abastadas, os famosos Gravatinhas. Bom, para simbolizar isso, fazer uma peça de campanha, eles foram muito marqueteiros na época. Os Paragatas criaram uma pequena paragatinha, que eles usavam na lapela, era um broche. De um lado tinha o nome do candidato, do outro o número que eles concorriam. Aí os Gravatinhas, para não ficar fora dessa história, também tinham gravatinhas de vários tipos, a borboleta, a outra compridinha, feita num plástico mais duro, e aí usavam plásticos coloridos e o pessoal ostentava isso na lapela. Dava para saber quem era de um partido e quem era do outro, porque todo mundo usava esse símbolo na lapela. Eu acho que apesar das brigas políticas, essas duas pessoas protagonizaram um capítulo muito importante na história. Fizeram muitas coisas, a cidade estava nascendo politicamente, com a sua emancipação político-administrativa, e eles conseguiram fazer obras importantes que fizeram o município se desenvolver. E nessa briga, um queria fazer mais que o outro, então quem ganhou fomos nós, população. Eu acho que a gente tem que agradecer a essas duas pessoas pelos seus feitos e pelo tempo em que eles existiram. Vencedor da primeira eleição em Valinhos, Jerônimo alargou ruas e avenidas e tocou outras obras pela cidade. Enquanto isso, na Câmara, o presidente era Oswaldo Conte, que comandava um legislativo formado por 13 vereadores. A primeira lei promulgada em Valinhos foi para organizar os serviços municipais. Na próxima eleição, quem vence é o líder dos Gravatinhas, BEP Espadácia, apimentando ainda mais a rivalidade política da época. BEP comandou a construção da Santa Casa e tem o mérito de ter promovido a expansão da rede de água por diversos bairros. O castelo foi o primeiro grande reservatório de água de Valinhos. Depois de BEP, Jerônimo volta ao poder e exerce o segundo mandato até 1966. Jerônimo também é o responsável por inaugurar o atual prédio da prefeitura e o primeiro pronto-socorro municipal. De lá para cá, vários prefeitos ajudaram a construir a Valinhos de hoje. Valinhos gerava emprego na indústria e na agricultura, e os trabalhadores precisavam de casa. Os primeiros núcleos habitacionais foram surgindo nas décadas seguintes. O primeiro deles foi aqui, a Vila Boa Esperança.
Depois surgiram bairros conhecidos como o Jardim Bom Retiro e o Jardim do Lago. Outro destaque da moradia popular é o Jardim São Marcos, construído na década de 90. Hoje o bairro é um dos mais populosos e agitados da cidade. Na área rural, Valinhos também teve a primeira reforma agrária do país na década de 60. O local escolhido para o programa fundiário foi a antiga fazenda Capivari, que foi desmembrada em 70 lotes. Os imóveis não foram doados, mas sim vendidos para os agricultores da região a preço de custo. E por baixo da terra também é preciso mexer. Afinal, uma cidade grande requer abastecimento de água eficiente e tratamento de esgoto. A primeira grande aquisição para aumentar a oferta de água no município foi a adutora de Rocinha, na década de 70. Também de extrema importância foi a estação de tratamento de esgoto Capuava. Até o início da década de 70 não havia viadutos aqui em Valinhos. Para passar de um lado a outro da cidade era preciso atravessar a linha férrea. O viaduto Laudo Natel foi a primeira grande obra de mobilidade urbana aqui da cidade. Com ele, acabou a fila para acessar a Vila Santana e o tempo de deslocamento passou a ser muito menor. A arte em Valinhos também sempre esteve em destaque. A cidade é berço de grandes artistas. Muitos ainda estão em atividade, como a Banda do Brejo. Outros deixaram suas obras e saudades. João Rubinato, conhecido popularmente por Adoniran Barbosa, nasceu em uma casa no bairro Lenheiro. Seu pai veio para Valinhos e encontrou na fábrica de sabonetes Gessi o emprego que precisava para sustentar a família. Adoniran viveu na cidade apenas na infância, quando seus pais depois partiram para Jundiaí. Tempos mais tarde, o menino se tornaria, em São Paulo, um dos maiores sambistas do país. Nós cantemos assim, saudosa maloca, maloca querida, din din donde nós passemos dias felizes de nossa vida, saudosa maloca. Roque Palácio também deixou marcada sua história em Valinhos. Chegou à cidade ainda pequeno e, como decorador, teve destaque na Festa do Figo, no Carnaval de Rua e em outras áreas. Era um artista completo e grande comunicador, estrelando programas na TV e sempre rodeado de celebridades. Foi ele o criador do monumento comemorativo dos 500 anos de descobrimento do Brasil na Praça Brasil 500 anos. Outro grande nome foi o artista Flávio de Carvalho, que, embora não tenha nascido na cidade, projetou Valinhos internacionalmente. A Casa Modernista, localizada no bairro Capuava, foi um importante centro de artistas e intelectuais e hoje é referência para estudantes de arquitetura do mundo todo. Ele foi um dos grandes nomes da geração modernista brasileira e da Semana de Arte Moderna. Seja na cultura, na política, na economia, Valinhos não para. A cidade, que ficou conhecida como capital nacional do figo roxo, hoje conta com indústrias, comércio atuante, agricultura forte e, sobretudo, gente trabalhadora. A luta do povo valinhense e daqueles que escolheram a cidade continua. Todos buscam um objetivo comum: fazer da nossa Valinhos uma cidade modelo para outros municípios.
Senhores vereadores, por favor, comparecer ao plenário. Pedir ao segundo secretário, César Rocha, para fazer a chamada regimental. Boa noite a todos. Vereadora Dalva, justificativa. Vereador Israel Scupenara. Vereador César Rocha, presente. Vereadora André Amaral. Presente. Vereador Mair. Presente. Vereador Edson Secafim. Presente. Vereador Tolói. Presente. Vereador Veiga. Presente. Vereador Alessio Cal. Presente. Vereador Franklin. Presente. Vereador Giba. Presente. Vereador Aguiar. Presente. Vereador Conte. Presente. Vereador Kiko Belloni. Presente. Vereador Mauro Penido. Presente, senhor. Vereadora Mônica Morandi. Presente. Vereador Salame. Presente. Vereador Israel Scupenara. Presente. Havendo número legal de vereadores, vamos dar início à 16ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa ordinária anual da 16ª legislatura, no dia 28 de maio de 2019. Já solicitado a chamada. Quero aqui justificar a falta da vereadora Dalva Berto. Diante da triste notícia do falecimento do jovem Danilo Berto, filho da presidente desta Casa de Leis, Dalva Berto, no último dia 26 de maio de 2019, em meu nome e em nome de todos os edis desta Casa, expressamos as nossas condolências e solidariedade à família, constando no requerimento 1371 de 2019, de autoria de todos os vereadores. Em votação, o requerimento, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não precisa. Peço a todos se levantarem um minuto de silêncio.
Peço que conste a presença do vereador Israel Scopenaro. Diante das circunstâncias e de todos os pedidos externados pelos nobres vereadores, coloco em votação a transferência das matérias constantes do expediente e da ordem do dia para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 4 de junho de 2019. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo matéria, em nome de Deus, está encerrada a presente sessão. Boa noite.